Com redução nas chuvas, energia elétrica deve ficar mais cara. E você vai ver também na edição de hoje. Fundação Cultural de Criciúma divulga vídeos dos artistas contemplados no edital Cultura Criciúma 2020. Em Criciúma, mudança em local de vacinação da vacina da gripe para quem é cadastrado no centro da cidade. Fronteiras reabertas para vacinados na União Europeia. Setor de eventos se reúne com o governo catarinense para discutir medidas na pandemia. Bebê nasce com anticorpos contra o coronavírus após mãe ser imunizada em Santa Catarina. O aumento dos números do abuso infantil no país. Mais de 30 milhões de pessoas sofrem com dores de cabeça no Brasil. E no esporte, nos preparativos para a Série C do Brasileiro, Criciúma apresenta reforços. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. Está no ar a edição de hoje do Informe em Região. Hoje é quinta-feira, 20 de maio de 2021. Para você que acompanha a TV Primavera, uma boa tarde. A Polícia Federal cumpriu diligências na região sul do estado nesta quinta-feira. Um prefeito está entre os investigados. O prefeito de Uruçanga, Gustavo Cancellier, do PP, foi afastado do cargo por 180 dias por decisão judicial. O vice-prefeito Jair Nandi e o presidente da Câmara, vereador Odivaldo Bonetti, já foram comunicados. O afastamento faz parte da Operação Benedetta, que investiga desvio de recursos federais por meio de operações feitas com a Caixa Econômica Federal, provavelmente pelo programa Finisa. No fim da madrugada e início da manhã dessa quinta-feira, a Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão na casa do prefeito de pessoas da sua relação pessoal e funcionários da prefeitura. Em uma das residências foram recolhidos R$80 mil. Ao todo, a Polícia Federal cumpriu 18 mandados de busca e apreensão em toda a região sul. A seca pode encarecer a tarifa de energia elétrica e elevar a inflação no Brasil. A falta de chuva nas regiões Sudeste e Centro-Oeste para encher os reservatórios de água das usinas hidrelétricas poderá aumentar o preço da conta de luz e elevar a inflação no país. Com os reservatórios com pouca água, as usinas termoelétricas que usam óleo diesel ou gás serão acionadas para atender a demanda, com um custo muito mais alto. Este preço deve pesar no bolso do cidadão brasileiro que consome energia elétrica. A fatura extra chega à casa dos brasileiros de duas maneiras. A primeira delas é por meio da política de bandeiras tarifárias, que nos meses mais secos do ano aciona a bandeira vermelha sobre a conta e coloca uma tarifa extra mais alta por cada quilowatt-hora consumido na casa. A função da tarifa adicional é justamente pagar a conta das termoelétricas de emergência enquanto precisarem estar ligadas. O outro canal de aumento é por meio dos reajustes feitos anualmente no preço básico cobrado pelas distribuidoras. Eles são definidos pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, conforme o avanço de custos ao longo do tempo. Se em um ano a despesa aumenta demais, a conta acaba vazando para o reajuste do ano seguinte também. Tanto uma coisa como a outra acontecem todos os anos, acompanhando de perto o regime de chuvas do país, que é naturalmente maior nos meses de verão e mais escasso nos de inverno. A Fundação Cultural de Criciúma começou a divulgar nesta semana vídeos dos contemplados do edital Cultura Criciúma 2020. A repórter Michele Veiga tem as informações. E um edital que foi lançado no ano de 2020 acabou sendo contemplado esse ano para os artistas aqui do município de Criciúma através de um projeto da Fundação Cultural. Sobre isso eu vou falar com o Clairton Rosado, ele que é o diretor de cultura aqui do município. Clairton, então são alguns trabalhos aí desenvolvidos por artistas locais que foram contemplados dentro desse projeto, que acabou recebendo aí uma ajuda financeira para os artistas, mas que culturalmente o município recebe muito mais, né? Exatamente, essa é uma política pública do nosso município, né, que todos os anos lança o edital Cultura Criciúma, e em 2020 esse edital teve uma característica diferente. Ele veio com um teor emergencial devido à pandemia e tal, para ajudar os artistas na sua produção, né, uma oportunidade que muitos artistas tiveram
de ser contemplados num primeiro edital de fomento à cultura e também uma possibilidade de reinvenção, né? Porque todos os projetos tiveram que ser entregues em formato de vídeo, né? Para que a gente pudesse divulgar eles via redes sociais, via essas plataformas digitais. E aí, a partir dessa semana, a gente começou a divulgação, eles já estão todos disponíveis no Instagram da Fundação Cultural, que é o @FCCriciúma, e aí basta acessar lá e ter contato com essa diversa produção cultural da nossa cidade. Foi uma classe que foi uma das mais atingidas, né, dentre tantas, nessa questão da pandemia, né? Uma ajuda financeira, um valor aproximado de R$2.000, ajuda eles manterem o sonho de continuar na questão artística e também, né, dar um incentivo para não parar, né, pós-pandemia. Exatamente, e aí a gente tem características de artistas que já tinham uma produção que pararam em função da pandemia, então é uma oportunidade dessa ajuda financeira. Para muitos é o primeiro edital, né? Então serviu como incentivo, né? E assim vai se trabalhando essa reinvenção da categoria, que até hoje ainda está com as dificuldades em função da pandemia, mas é uma forma de levar essa cultura para a população e essa diversidade da produção para a população. Para esse ano, tem alguma coisa já em mente? A gente está já pensando no Edital Cultura 2021, ainda nos bastidores, refletindo sobre, mas espero que em breve a gente já consiga ter um novo edital. Então tá certo, obrigado pelas informações. Então, se você quer ver todo esse trabalho exposto, acesse o Instagram da Fundação Cultural aqui de Criciúma e se delicie aí com os trabalhos, né? Tem trabalho de teatro, de música, de mais diversos tipos, enfim, dá para todos os gostos. Com informações para o Informe Região, repórter Michele Veiga. A seguir, bebê nasce com anticorpos após a mãe ser vacinada contra o coronavírus em Santa Catarina. Agora atenção a quem precisa se vacinar contra a gripe em Criciúma. Tem mudança no local de vacinação para quem é atendido no centro da cidade. A repórter Michele Veiga tem as informações. Bom, Débora, a gente já informou, né, na última semana, começou no último domingo, a vacinação contra a Covid-19 para os moradores cadastrados no centro de Criciúma, aqui no Salão Paroquial da Igreja Santa Bárbara, no bairro Santa Bárbara. Até por uma questão de comodidade e logística, né, já que o estádio Heriberto Wilson, agora com as temperaturas baixas, né, deixava o pessoal um pouco mais desconfortável. Vindo para cá, as pessoas já estão vindo se vacinar, mas a partir desta quinta-feira também começou a serem vacinadas as pessoas que estão cadastradas na unidade de saúde do centro, que vão aí estar nos grupos prioritários, como os professores e os idosos acima de 60 anos, para a vacina contra a influenza. Mas atenção, aqueles que também vão se vacinar contra a influenza, que estão nos grupos prioritários, como as gestantes, as mulheres que acabaram de dar à luz, né, em até 45 dias, e as crianças, vão receber a dose da vacina da gripe, da influenza, na unidade de saúde central. Então, para não fazer confusão, não haver tumulto, na unidade de saúde central, gestantes, puérperas e crianças recebem a vacina da gripe. Aqui no Salão Paroquial da Igreja Santa Bárbara, as pessoas que estão na lista das comorbidades, as pessoas que estão na lista da Covid-19 e também para a vacina da influenza, as pessoas acima de 60 anos e professores cadastrados devidamente para receberem essa vacina. Portanto, aqui o Salão Paroquial recebeu um grande número de pessoas desde as primeiras horas da manhã, continuou assim durante toda a tarde, recebendo os munícipes da área central para fazerem as suas vacinas. Com informações para o Informe Região, repórter Michele Veiga. O
Obrigada, Michele. E a União Europeia fez um acordo para reabrir as fronteiras aos viajantes plenamente vacinados contra a Covid-19. O objetivo é aquecer as viagens para os países do bloco antes da temporada de verão. Diante da proximidade da temporada de verão, os embaixadores dos países membros aprovaram uma recomendação da Comissão Europeia, mas a aplicação não é obrigatória. Os embaixadores da União Europeia concordaram em atualizar a abordagem para viajar de fora do bloco. O Conselho agora recomendou aos Estados-membros aliviar alguma das restrições atuais, em particular para aqueles vacinados com uma vacina autorizada pela União Europeia. Um dos pontos centrais do acordo é a flexibilização do nível de novas infecções. Para que o país seja considerado seguro e possa receber os viajantes, o número de casos de Covid-19 por 100 mil habitantes em um período de 2 semanas será aumentado de 25 para 75. Atualmente, as viagens não essenciais para o espaço da União Europeia são proibidas, à exceção de um pequeno grupo de países considerados seguros por seu baixo número de casos de Covid-19. Em Florianópolis, representantes do setor de eventos do estado se reuniram para discutir os protocolos no enfrentamento à Covid e uma possível retomada das atividades. As regras para avançar na liberação de atividades relacionadas ao setor de turismo em Santa Catarina foram assunto de mais uma reunião entre o governo do estado e representantes dos segmentos de eventos, bares, restaurantes nesta quarta-feira. Articulado pela Agência de Desenvolvimento do Turismo de Santa Catarina, a Santur, o encontro teve a participação da Secretaria de Estado da Saúde e da Vigilância Sanitária. Um modelo de protocolo deve ser apresentado na próxima semana, com base nas sugestões apresentadas e discutidas na reunião. A Santur destacou que está sendo desenvolvido o selo Evento Seguro, que deverá contar com aplicativo para o rastreamento de contatos dos participantes do encontro. Também está em análise a proposta de realização de eventos testes em diferentes regiões, com aplicação de alguns requisitos, como a exigência de teste negativo para a Covid-19 ou acesso apenas de pessoas já vacinadas, restrição ao público local, controle de aglomerações, análise dos riscos dos eventos, entre outras medidas. Na próxima semana, uma nova reunião será realizada para avaliação da proposta de protocolo. Um grupo de trabalho que será formado pela Santur, Saúde e representantes das entidades vai dar sequência aos temas debatidos e fazer a reavaliação periódica dos protocolos vigentes. Agora uma dose de esperança. Aqui em Santa Catarina, um bebê nasceu com anticorpos contra a Covid-19. A imunização aconteceu depois que a mãe da criança foi vacinada ainda durante a gestação. Pessoal, eu sou o Henrico. Com pouco mais de um mês de vida, o pequeno Henrico traz consigo uma história de esperança. Ele foi o primeiro bebê de Santa Catarina a nascer com anticorpos contra a Covid-19. A mãe é médica, trabalha em um posto de saúde em Tubarão e foi vacinada quando estava com 34 semanas de gestação. A primeira dose foi aplicada no dia 23 de fevereiro, logo no começo da campanha de vacinação contra o coronavírus, quando ainda nem se tinha certeza sobre o efeito da imunização nas gestantes. A decisão em tomar a vacina do coronavírus, ela partiu de uma conversa com o meu obstetra, o Dr. Otto, que na época, que foi em fevereiro, eu estava na linha de frente, né? Eu sou médica do posto de saúde de Tubarão, do município de Tubarão. Então a gente viu na época o benefício em estar realizando a vacina. Foi feita a Coronavac, que é de vírus inativado, e foi realizada no 3º trimestre, que é onde o bebê já está formado, então os riscos diminuiriam ainda mais. Henrico nasceu no dia 9 de abril e o teste que comprovou a presença de anticorpos foi realizado 2 dias depois, sendo avaliado por diferentes médicos, pelo obstetra que acompanhou a criança, além da mãe de Henrico e dos profissionais do laboratório que fez o exame. Thalita conta que a decisão de conferir se Henrico estaria imunizado ao nascer veio depois que ela leu uma reportagem sobre um caso semelhante nos Estados Unidos. Quando a gente recebeu a notícia, depois que eu ganhei, que o Henrico veio imunizado, foi uma emoção muito grande, né? Tanto para mim como para meu marido.
E eu não sei se é um caso inédito no Brasil, mas eu tinha visto em fevereiro só um caso que foi nos Estados Unidos. O resultado mostrou 22% de anticorpos na amostra analisada. Segundo o secretário de Saúde da cidade, esse é o primeiro caso documentado na região. Se nós pensarmos no geral, ele não é incomum de acontecer na vacinação, principalmente a vacinação de doenças infecciosas, de a criança nascer imunizada. No entanto, é o caso inédito para o Brasil, inclusive pela campanha de vacinação que nós estamos fazendo, iniciada em janeiro deste ano. Mas o secretário lembra que não se pode garantir que todos os bebês nasçam com anticorpos após as mães serem imunizadas. Nem todas as crianças que nascerem de mães vacinadas vão apresentar anticorpos, isso é natural que aconteça, esse percentual ele é variável. A gente nem realiza normalmente esse teste, mas como é uma doença nova, como há uma vacina nova, é interessante a gente reportar. Estamos fazendo aqui um relato de caso científico para publicarmos em revistas científicas e mostrar para o mundo que esse caso aconteceu. Nós sabemos que aconteceu isso apenas nos Estados Unidos até agora, mas a gente vai ter muitos outros casos em breve, provavelmente aqui no Brasil e no mundo inteiro, em virtude de que nós estamos nesse momento vacinando também as gestantes que não são profissionais de saúde. Agora a Thalita vive a expectativa de saber até quando os anticorpos vão permanecer no organismo. Por isso, novos exames vão ser feitos daqui 3 e 6 meses. E só aí será possível saber se o Henrico vai estar ainda imunizado contra o coronavírus. Provavelmente aí com a amamentação esses níveis devem aumentar, o que nos dá mais esperança ainda, e a gente vai fazer o acompanhamento desse caso. Enquanto isso, o nascimento do Henrico continua sendo uma dose de esperança, uma luz em meio a tantas incertezas, como um recado de que tudo isso já está passando. Vai passar, já está passando. Bom, e a seguir a gente fala do esporte. De olho na Série C do Campeonato Brasileiro, o Tigre apresenta reforços na equipe. A gente volta falando de um dado preocupante. Mais de 6.000 denúncias de violência sexual contra crianças e adolescentes foram registradas nos 4 primeiros meses de 2021. Confira na reportagem. O Disque 100 registrou mais de 6.000 denúncias de violência sexual contra crianças e adolescentes somente nos 4 primeiros meses deste ano. O dado foi divulgado pela ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves. Ela esteve presente no evento da campanha Maio Laranja, que tem o objetivo de combater a exploração sexual infantil. A ministra reforçou a importância de ações em comunidades carentes. A cada 1 hora, a gente tem no Brasil, pelo Disque 100, apenas o indicador do Disque 100, 2,2 casos de violência sexual, apenas no Disque 100. Vocês conseguem imaginar os casos que não são notificados? Vocês conseguem imaginar as crianças lá da região ribeirinha que não tem telefone, não tem energia, o que está acontecendo e as violências não são notificadas? O Disque 100 é um canal de denúncias que oferece apoio às crianças e aos adolescentes vítimas de alguma violência. Dados do MDH apontam que entre 1º de janeiro e 12 de maio, 17% destas denúncias são de cunho sexual. Em boa parte delas, quem violenta é algum parente. Para combater a exploração sexual infantil, a Polícia Civil e o Ministério Público de cada estado deflagraram a Operação Lotus. 68 mandados de busca e apreensão são cumpridos em 18 estados e no Distrito Federal. A maioria dos criminosos é de São Paulo. 15 mandados foram deflagrados no estado. Pedófilos de Santa Catarina, do Paraná, da Bahia e de Minas Gerais também estão na mira da Polícia Civil e do Ministério Público. A operação foi deflagrada justamente no dia de combate à exploração infantil. Esta promotora do
Ministério Público do Distrito Federal reforça que crianças vítimas de abuso e exploração sexual sempre dão sinais das agressões. E muitas vezes eles não vão relatar exatamente o episódio do qual eles foram vítimas. Eles vão ficar tristes, apáticos ou mesmo agressivos, né? Quanto as crianças prestar atenção nos desenhos, às vezes fazendo referência, né, a atos sexuais, o que não é condizente com a idade deles. Crianças que são traficadas para atividade sexual no Brasil, que saem do Brasil nas fronteiras do norte. Seus dentes são arrancados. Algumas têm as mãos cortadas. E elas são vendidas com prazo de validade. Damares Alves disse que colabora com a Polícia Civil para averiguar a exploração sexual de crianças em fronteiras brasileiras. Ela ainda pediu para que a população denuncie casos pelo Disque 100 ou pelo 180. Esses telefones funcionam 24 horas por dia e ninguém precisa se identificar. Para a Rede de Notícias Regional de Brasília, Igor Damasceno. A enxaqueca é uma das doenças mais incapacitantes do mundo. Aqui no Brasil, 31 milhões de pessoas sofrem com o problema. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o distúrbio é uma das principais causas de ausência no trabalho e queda de produtividade. Fazia muito tempo que a Lara não tinha crises de enxaqueca, mas a chegada da pandemia trouxe muitas preocupações e as dores que estavam controladas voltaram com tudo. Devido a esse abre e fecha do comércio, isso para um empreendedor que está começando é um desafio muito grande, né? Então as preocupações, o medo também que a gente fica de adoecer, de algum familiar adoecer, fez com que eu tivesse, assim, eu tenho tido muita crise de enxaqueca, sabe? Assim, tem sido muito comum. E com a pandemia, querendo ou não, nosso estilo de vida ficou muito mais sedentário, né? Aí a gente percebe o ganho de peso, a alimentação que não é tão boa quanto estava, sabe? Então isso fez com que essas crises voltassem, isso atrelado à preocupação do momento que eu tenho vivido. A Lara sofre de um distúrbio que afeta milhões de brasileiros, que como ela também sentiram agravamento nas crises durante a pandemia. Segundo especialistas, fatores como a ansiedade, estresse, mudança na rotina, somados com o medo do coronavírus e o isolamento prolongado, tem causado aumento na frequência e na intensidade das dores de cabeça. A verdade é que todo esse estresse, né, a mudança do hábito, o trabalho em home office, o isolamento de pessoas, porque por mais que você tenha contato com o seu grupo de trabalho, é diferente do dia a dia, você está ali, bate um papinho, toma um cafezinho, você tem momentos de relaxamento. E nesse caso você não tem. Então, isso pode não só desencadear, como agravar crises de enxaqueca, de dor de cabeça. A enxaqueca é muito mais comum do que se imagina. Aqui no Brasil, acomete 20% das mulheres e até 10% dos homens. É considerada uma das doenças mais incapacitantes e, segundo a Organização Mundial da Saúde, é uma das principais causas de ausência no trabalho e queda de produtividade. O maior problema é que a maioria das dores de cabeça, das cefaleias, elas acometem os indivíduos na fase ativa da vida. Então, por exemplo, essas estatísticas entre homens e mulheres vai muito de acordo com o que a gente sabe da incidência no gênero masculino ou feminino. Então, normalmente a gente diz que costuma ser 3 mulheres para 2 homens. Você imagina uma incidência grande na faixa etária produtiva, quantas vezes as pessoas não vão comparecer ao trabalho por ser uma dor incapacitante. Mas a boa notícia é que a enxaqueca pode ser controlada. Os hábitos de vida contribuem muito para isso, principalmente agora, durante a pandemia do novo coronavírus. Procurar manter um ambiente de trabalho na própria casa agradável, fazer coisas que te deem prazer, né? Sempre que possível, manter uma atividade física. Então, assim, o fato de você fazer uma caminhada num ambiente aberto, com os devidos cuidados, máscara, distanciamento, isso vai fazer muito bem para você, tanto em relação à dor, que você vai estimular todas as substâncias que inibem dor, nossas endorfinas,
nossos endocannabinoides, nossa serotonina. Tudo isso vai dar uma sensação de bem-estar e vai ajudar a controlar melhor a dor. E agora o esporte. O Criciúma entra em campo só na próxima semana pela Série C do Campeonato Brasileiro. Mas já se preparando, o Criciúma apresentou reforços na equipe. O Criciúma apresentou de forma oficial mais 2 atletas para fazer parte do elenco tricolor. São o volante Léo Costa e o atacante Gabriel Henrique. Os atletas foram apresentados na sala de imprensa Clésio Búrigo, no estádio Heriberto Wilson, pelo executivo de futebol Juliano Camargo. Leonardo de Oliveira Costa, de 25 anos, teve passagem pelo Tupi, Hercílio Luz, Rio Claro, Patrocinense e Sampaio Correia. Na última temporada, o atleta atuou pelo Santo André e falou sobre suas características. Sou um jogador bastante aguerrido, né? Todos os clubes que eu passei sempre tive uma identificação muito forte com os torcedores. Acredito que os torcedores eles se veem ali representados em campo. É um jogador que joga com muita determinação, cumpre bem taticamente as funções, tenta aparecer na frente, né? Mas onde eu me sinto melhor ali no meio do campo, marcando mais, destruindo, né, o jogo. Então é isso, minhas características são essas, sou um cara de bastante força e que marca bastante, tem uma boa bola aérea também e espero ajudar bastante o Criciúma. Gabriel Henrique Moraes Cunha, também de 25 anos, é conhecido do técnico Paulo Baier. Atuou pelo Próspera na última temporada e falou sobre essa sequência junto com o técnico. Aumenta a responsabilidade dentro de campo, né? De poder fazer o papel bem, meu trabalho bem, na minha posição. Entendeu? De poder dar meu melhor. Além desses atletas, o Criciúma confirmou a contratação de mais 3. O zagueiro Rodrigo, o lateral esquerdo Natan e o volante Arilson estão confirmados no elenco carvoeiro e já iniciaram as atividades no centro de treinamentos do Tigre e serão apresentados de forma oficial ainda esta semana. O técnico Paulo Baier comanda mais um jogo-treino a fim de se preparar para a Copa do Brasil e também para a Série C do Campeonato Brasileiro. O jogo de amanhã é frente ao Tubarão no estádio Heriberto Wilson. O Informe Região vai ficando por aqui. Continue acompanhando a nossa programação e fique com a gente também nas nossas redes sociais. Nosso Facebook é o facebook.com/TV Primavera e o Instagram @TV Primavera. Uma boa tarde para você e até amanhã.